Olá, meu nome é Fernando Machado e eu fui o aluno da Universidade Estácio de Sá que adaptou o interpretador de algoritmo usual para o ambiente do Microsoft Windows. O que poucas pessoas sabem é que este software inicialmente rodava apenas no Linux. Isso significava que para aprender a programar, o aluno precisava aprender a usar o Linux primeiro. Eu acredito que essa não é a melhor forma de introduzir o aluno ao mundo da programação, e isso me motivou então a fazer a adaptação do UAL para rodar no ambiente do Microsoft Windows. Infelizmente, algumas funcionalidades se perderam no processo de adaptação. No Linux, existe uma interface gráfica onde você pode visualizar a representação lógica do algoritmo. O que isso quer dizer? Em outras palavras, você consegue visualizar através de figuras como o seu algoritmo se comporta. Não foi possível adaptar esse software para o Windows, pelo menos na época eu não consegui. Nós veremos nesse vídeo como fazer a instalação do UAL no ambiente do Microsoft Windows. Eu estou rodando o Windows XP, mas eu acredito que não é muito diferente do XP para as outras para as versões mais novas do Windows. No caso do Windows 7 Vista ou até mesmo o Windows 8. Eu fiz questão de não realizar o processo antes, não testar o processo antes, para justamente identificar qual trabalho que o aluno tem ou teria para fazer a instalação do UAL do zero, desde a busca até a execução propriamente dita. Então vamos lá. Eu lhe garanto que já tem bastante tempo que eu não faço isso. Posso me perder um pouco, mas tenha paciência. Minha primeira tentativa seria buscar no Google por UAL e Estácio de Sá. Então vamos lá. Ok, consegui encontrar aqui o site da professora Anita. A professora Anita foi minha professora também. Eu tenho um dos livros dela, o livro de algoritmos, inclusive ainda tenho ele autografado. E o site do UAL no GeoCities. Esse aqui não é o GeoCities oficial. Se você é um pouquinho antigo na internet, você já deve saber que o GeoCities foi fechado, né? O Yahoo fechou depois de ter comprado, ficou ativo por um tempo e depois foi fechado. Então vamos abrir o site da professora Anita e também o site do UAL. Então aqui no site da professora Anita nós temos uma descrição do projeto UAL. Essa figura aqui, pelo que eu me lembro, é uma janela presente no editor UAL que alguém desenvolveu para o Windows. Veja, o UAL, ele, na versão do Windows, não tem um editor oficial. O que ele tem é isso aqui. O editor UAL foi desenvolvido pelo professor Wilson Rey do curso de Engenharia Elétrica da Universidade. Ok. Tem aqui o editor UAL. Tem um link do Sol. Olha aqui. Esse é o link do arquivo que também consta lá no meu servidor. Vamos ver. Vamos para o site oficial do UAL. Essa aqui não é a página original. Essa aqui é a página Home. Então, temos aqui a descrição do UAL. Você pode ver que meu nome não consta aqui porque eu não sou um dos desenvolvedores. Os desenvolvedores do UAL
São a Adriana, são os ex-alunos, né? A Adriana e a Andrea e o professor Juarez. São eles que merecem todo o crédito pelo desenvolvimento do UAL. Meu trabalho foi apenas de portar o UAL do Linux para o Windows. Eu sei que para baixá-lo, vamos ver aqui, a página de informações sobre o UAL, uma apresentação e aqui o download. Então, tem informações relacionadas ao UAL na sua versão original, né, o UAL para o Linux, inclui os executáveis UAL e o UALgraph, são ambos softwares que rodam no Linux. O UALgraph é aquele software que eu comentei no início, um ambiente gráfico, uma interface gráfica, onde você consegue visualizar através de figuras como o seu algoritmo se comporta. A versão do UAL no 1.0 e aqui o UAL para baixar. Vamos baixar o UAL original. Ok, terminou o download. Vamos fazer a instalação. Tem alguns anos que eu não faço isso. Isso aqui é apenas um disclaimer, um aviso de que você pode enviar um e-mail para mim e eu vou tentar te ajudar. E um aviso para ler o arquivo que explica como concluir a instalação. Então eu aceito os termos de contrato, avançar. O UAL é obrigatoriamente instalado no C, no diretório UALW. Vamos lá. Quando você estiver pronto, clique para avançar. Isso aqui eu tenho certeza que vai abrir em uma outra tela. Está aqui, ó, ler o arquivo leia-me. Ok. Nossa, 2005, hein? Tem bastante tempo. Explicação sobre a licença. Uma introdução. Os bugs que eu... olha só. Ainda tem bugs ainda. Os bugs que eu encontrei e que eu corrigi. Algumas coisas pendentes que eram para ser desenvolvidos e nunca foram. Requisitos. Bom, com certeza você tem um computador bem melhor do que esse. Na instalação, o que foi instalado. Esse arquivo que eu estou lendo é esse arquivo aqui. O UALW é o arquivo, o binário do UAL, né? É o arquivo adaptado do Linux para o Windows. Esse aqui é um arquivo de lote, é um arquivo auxiliar. É o arquivo que você vai digitar. Você, na verdade, quando digita na linha de comando, você digita apenas o UAL. O leia-me, que é o arquivo original. Isso aqui não vai ser importante para o nosso caso. E alguns exemplos. Se eu não me engano, esses 3 exemplos são os exemplos que existem na versão original em Linux. E esse é um joguinho que eu fiz, a travessia. Você tem que atravessar, você tem que cruzar com a ajuda de um barco de um lado, de uma margem para outra. Eu acho que são 3 canibais e 3 homens. E isso é um desafio lógico, é um problema lógico. Você tem que atravessar os 6 indivíduos de um lado para o outro da margem. Só que você não pode deixar o número de canibais
de um lado da margem maior do que o número de é, é, homens, sei lá, senão os canibais comem os homens. E isso significa que é um desafio, isso é um desafio lógico para você tentar atravessar os 6 indivíduos de um lado para o outro. Bom, vamos lá continuar aqui a instalação. Após a instalação do WAL, copie o arquivo WAL-BAT para o diretório de instalação do Windows. Ok, então vamos fazer isso. Vou fechar aqui. Eu vou entrar no Windows Explorer. Olha, ele criou aqui um... olha só. Windows Explorer. Aqui. Então, devemos copiar. Deixa eu minimizar. Então nós devemos copiar o wal.bat para o diretório de instalação do Microsoft Windows. Ok, vamos fazer isso. Esse é o arquivo de lote, é o arquivo .bat, é o arquivo que nós precisamos. Vou visualizar aqui em uma outra forma. Para copiar, botão direito do mouse, né, copiar. Seleciono o diretório do Windows. Aqui eu estou vendo mais coisas. Você normalmente, você provavelmente não veria isso. Deixa eu desabilitar. Pronto. Essa seria a visualização normal dentro do Windows, né? Pelo menos no caso do Windows XP. Eu não sei no caso do Windows Vista, Windows 8, se você conseguiria fazer isso. Bom, nós copiamos. Ok? Eu posso fazer de novo, não tem nenhum problema. Botão direito do mouse, copiar, pastinha do Windows. Continua vendo. Pastinha do Windows, botão direito do mouse, colar. Vamos ver se ele existe aqui. Como está ordenado pelo nome do arquivo, a qualquer momento nós veremos o arquivo de lote do WAL. Opa, olha aqui, ó. Lá no final, arquivo de lote, WAL. É um arquivo feito em 5/9/2005, meia-noite e 26. É esse mesmo. Ok, o primeiro passo nós concluímos. Esse é um processo mais complexo, eu não vou fazê-lo aqui. Já copiei para o diretório do Windows, já é suficiente. O WAL para Windows não possui interpretador animado. Essa aqui é a explicação, né, na época, o porquê que eu não consegui fazer. E o acesso ao sistema. Como é que você acessa o WAL? O WAL é um software muito antigo e na versão original ele rodava, na versão do original para o Linux, apesar de ter a interface gráfica, ele roda na linha de comando, no prompt do MS-DOS. Então precisaremos entrar no prompt do MS-DOS. Vamos lá. Iniciar programas, acessórios, prompt de comando. É isso aqui que eu preciso. Um atalho, se você não estiver visualizando esse prompt de comando, é iniciar, executar, cmd, enter. Viu? Abriu a mesma coisa. Eu vou entrar no diretório do walw e o que eu preciso executar é o arquivo do WAL. Vamos ver no exemplo como ele está explicando, como eu estava explicando. Para acessar o WAL para Windows, execute o arquivo WAL-BAT no prompt wal.bat no prompt do sistema. Observe o exemplo abaixo. WAL, nome do arquivo fonte. Onde o nome do arquivo fonte é o nome do arquivo em WAL
que contém o programa a ser compilado e escrito pelo usuário. Vamos ver. Aqui ele diz que eu digo, ele não, eu digo que se nós entrarmos em exemplos, eu posso executar uau espaço olá mundo.uau. Vamos tentar. Uau espaço olá mundo.uau. Olha aí. Olá mundo. Funcionou. Vamos ver os outros exemplos. Fatorial. Uau espaço fatorial.uau. Enter. Digite um número inteiro. Vamos lá, fatorial de 10. Fatorial de 10 é 3.628.800. Então está funcionando. Esse é o processo para executar o uau. Você vai digitar uau espaço e o nome do arquivo que você criou com o programa. Mas como você edita esse arquivo? Na versão do Windows nós não temos um editor, não foi portado nenhum editor. O que foi feito foi a criação de um editor por um professor da Universidade de Tasso de Sá. Na versão que foi adaptada, o que você faria seria editar um arquivo de algoritmo usando o Notepad. Então vamos ver. Eu já estou aqui em C, uau, exemplos. Eu não consigo ver nada porque o Notepad filtra só por arquivos .txt. Vou pedir para exibir todos os arquivos. Olha aqui. Então o fatorial, o que eu acabei de executar, aqui ó. Esse é o ambiente de edição do uau. Pelo menos no uau que eu portei. Eu não tenho nenhuma experiência com um editor criado pelo professor, mas nós podemos baixar o editor e ver como nós podemos trabalhar com o uau, se existe um ambiente mais fácil. Vamos lá. Vamos voltar para o site da professora Anitta e clicar aqui no link do editor uau. Download. Ok, parece que já baixou. Vamos minimizar aqui, entrar na pastinha de downloads. Editor uau. Vou extrair aqui. Ok. Então vamos lá. Eu acabei de extrair um arquivo zipado. Ok. E ele criou essa pastinha editor uau. Aqui dentro nós temos o uauw. Eu acredito que esse arquivo aqui seja o mesmo arquivo que existe na instalação oficial, vamos dizer assim, a instalação que eu disponibilizei do uau. Tem isso aqui parece ser um documento. Vamos tentar abrir esse documento. Ok, são as palavras reservadas. Ok, isso é bastante importante saber. Temos um arquivo de teste. Deixa eu abri-lo aqui no Notepad. Meus documentos, downloads, editor uau. Não consigo. Aqui, ó, todos os arquivos.
teste UAL. Ah, é um Hello World. Só imprimir teste. Minimizar. Vamos então executar o editor UAL, o editor oferecido, criado, né, pelo professor Whitson. Apareceu alguma tela aqui de uma splash screen, né, que seria a apresentação do editor. E esse aqui é o ambiente. Ok, vamos ver o que tem aqui. Então, sobre o editor, olha, essa aqui é a telinha que tem então no site da professora Anitta. Ok. Arquivo, consigo criar um novo, abrir, imprimir, legal. Eu consigo procurar por textos e eu consigo executar. Olha só, tem uns botõezinhos aqui. Então vamos abrir o Fatorial, aquele programa que vem na distribuição oficial do UAL. Exemplos, Fatorial. Uma prévia. Legal isso aqui, hein? Abrir. Olha só que legal. Diferente do bloco de notas, vamos abrir aqui mesmo arquivo no bloco de notas. O documento, C, W, exemplos, fatorial. Olha só o progresso. Diferente do bloco de notas, no editor você tem um espaçamento um pouco menor para o tab, né? Isso aqui cada espação desse aqui é um tab que existe na linha. E as palavras reservadas estão em negrito. As palavras reservadas são aquelas palavras que não podem ser usadas, elas têm um comportamento específico e elas não podem ser reservadas, elas não podem ser utilizadas pelo desenvolvedor para qualquer outro objetivo que não seja aquele pelo qual a linguagem atribuiu um determinado comportamento. Então, a palavra reservada enquanto em negrito. Olha só que legal. Vamos rodar. Digite um número inteiro. 10. Olha só. Ele executou o UAL de forma que automática, né, praticamente. Não precisei fazer nada, não precisei entrar no diretório, não precisei abrir o prompt de comando. Ele já fez isso por mim. Bem mais fácil esse ambiente. Então eu recomendo que você baixe o editor UAL do site da professora Anitta. Aqui, ó. E como ele é apenas um zip, é só abrir o zip e executar o editor UAL. Olá mundo, executar. Aí. Bom, é isso. Espero que eu tenha ajudado a sanar as suas dúvidas. Qualquer outra dúvida que você tenha, eu não tenho outro sistema operacional para instalar. Eu acredito que a execução do UAL também ocorra sem problemas no Windows 7, Windows 8 e o Windows Vista. Se você tiver outras dúvidas, mande um e-mail e assim que puder eu tentarei respondê-lo. Um abraço.